Pelo apoio da Rádio Serra Verde FM Online apresenta Podcast Fábio Fabuloso, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Olá, minha gente, aqui tá falando é Fábio Fabuloso, pro meu podcast Fábio Fabuloso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está escutando o meu podcast Fábio Fabuloso. E hoje eu vou falar sobre a minha matéria, né, sobre o meu tema que eu vou falar sobre, né, a minha a introdução, né, sobre do meu texto. Vou falar sobre trânsito de Xerém, né? Então eu vou começar sobre o trânsito de Xerém. Como que acontece em todos os anos, né, em Xerém, né? Realmente eu vou falar sobre as histórias, né? Vou falar minha conclusão sobre a minha opinião sobre o que acontece de fato, né? Mas eu vou falar isso depois, mas vou falar sobre a introdução, né? Sobre como é que é o desenvolvimento de Xerém, como começou essas coisas, né? Então, quando eu vim aqui em 2004, o trânsito não era tão assim, não era tão é, engarrafado, não era tão complicado, era mais ou menos, vai depender de alguma forma que eu não tô lembrado. Mas tudo bem. Mas eu só sei que 2004 até lá por alguns anos atrás não tinha aquela muvuca, aquelas complicações como está acontecendo hoje. E por fim, né, o que eu queria falar sobre o atual de 2022, né, e em diante, vai depender das pessoas que vão respeitar o trânsito, que o certo é respeitar o trânsito, com a muvuca do trânsito de Xerém, né? E realmente algumas pessoas não respeitam, né, sobre a lei do trânsito, né? E também não só algumas pessoas que respeitam a lei do trânsito, mas também, né, se você tem que ter alguma ideia disso, né? Quando você tira a carteira de motorista, você tem que ler todas as regras, né, do trânsito, né, para poder não ter muita complicação, né? E para não acontecer de uma forma tão pior. Porque quando a pessoa tira a carteira de motorista, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é dirigir com atenção, é respeitar o pedestre, é respeitar todo mundo, tá entendendo? Agora, você vê, os caras ficam correndo igual maluco, né? E aí uma coisa que não deveria acontecer é, pô, a pessoa que corre rápido, a pessoa que faz besteira no trânsito, né? Deveria ser multado. Mas cadê a guarda municipal? Quer dizer, só tem os caras da guarda municipal e não tem muito guarda municipal, né, em Xerém. Porque deveria ter mais guarda municipal em Xerém. Porque não é só o centro da Praça da Mantiqueira que tem que ter. Realmente tinha que ter todo o território de Xerém. Porque algumas pessoas já não aguentam mais, né? De tanta complicações no trânsito, de tantos absurdos, né? De algumas pessoas que não respeitam o trânsito, mas a gente precisa ter um respeito urgente, né? Porque todos os dias, toda hora, né? Ainda mais com a pessoa deficiente, algumas, ainda mais com a pessoa que tem problemas, né, de transtorno, alguma coisa assim, né, de uma deficiência, essas coisas, né, e realmente, né, a pessoa tem que ser ensinado para poder atravessar na rua, né, porque veja bem, né, tem o carro, tem uma bicicleta, não sei de quê, né, tem o caminhão, tem a moto, né, claro que a bicicleta, né, não tem carteira de motorista, mas o bicicletário tem que entender que ele tem que ser respeitado de quem está passando na rua. E outra coisa, quem tem carro, quem tem caminhão, quem tem moto e quem tem veículos que tem carteira de motorista,
A pessoa tem que ser muito ciente, a pessoa tem que ser muito responsável, né, de respeitar, né, a vida do outro, né? A gente precisa de ter um respeito social. E na autoescola, né, eles falam sobre isso. Fala sobre a questão do respeito social e fala sobre uma questão, né, de como viver, como respeitar o que deve fazer, o que não deve fazer. Isso é um respeito social para que todo mundo seja uma questão de, de que nós somos todos iguais e a gente precisa respeitar o trânsito, né? E para você ver, né, sobre essa questão, né, de briga de trânsito, porque, assim, vou falar minha opinião sobre a briga do trânsito, né? A briga do trânsito não vai adiantar absolutamente nada, né? Porque é uma coisa que não tá certo no trânsito, né? Briga de trânsito, né? Mas é aquele negócio, né? Que vai ficar brigando só por causa que tá ligando a seta, que tá dando esse tipo de problemas, né? Bem, gente, voltando nesse assunto, né? Então, eu tava falando sobre essa questão, né? De que algumas pessoas não respeitam pelo trânsito, de por que algumas pessoas não respeitam o trânsito e fica fazendo brigas, né? No trânsito. Realmente, né? Fica encostando no carro, aí aí fica se aparecendo, aí daqui a pouco não liga a seta, aí daqui a pouco o cara fica gritando na tua cara, não sei de quê, né? Mas isso é uma falta de respeito, né, com a pessoa, né? Porque se uma pessoa realmente, né, tirou a carteira de motorista, a pessoa tinha que ter pelo menos um respeito, né? A pessoa tem que ter um respeito. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não conheço a pessoa. Cara, se você conhece ou não conhece, não importa. O importante é você respeitar o direito do outro, né? Você não viu lá na questão, né, de que você tem a sua religião, né? Que a gente precisa amar uns aos outros. A gente precisa de ter um universo, a gente precisa de ter um Jesus e Deus, a gente precisa de ter um respeito social. A gente está aqui na Terra para a gente ter o respeito, né? A nossa missão é essa, é ter um respeito e com muito amor. Mas assim, infelizmente, a sociedade está muito doente de algumas pessoas. Então a gente só precisa de ter um respeito, né? E caso a pessoa não respeitar, por exemplo, eu tô fazendo, tipo, a pessoa está fazendo a parte dela, né? De, de ter uma questão, né? De fazer o certo. Aí se a pessoa, por exemplo, a pessoa tá fazendo errado, aí vamos supor, a pessoa tá fazendo certo. Aí a pessoa passa do outro lado, a pessoa fala que tá errado, mas você está certo. Então não precisa de criticar o cara, porque senão dá aquele clima muito pior, certo? Um clima muito pior. E outra coisa, se o clima fica muito pior e fica muito quente com a crítica, então não vale a pena criticar e debater com o cara só por causa disso, entendeu? Então deixa pra lá, né? Então assim, é muita hipocrisia o cara falar e chegar perto de você e falar assim: ah, não, porque eu, tipo, o cara falar que tá errado sendo que eu tô certo. Então, assim, por uma questão que eu não deveria falar nada, eu mandasse o cara embora, né? Mas é isso que eu tô te falando. Isso que a pessoa tem que ter mais o respeito. Porque não adianta a pessoa tirar a carteira de motorista e você passar se a pessoa não tiver respeito, né? E eu concordo com a guarda municipal, porque se a pessoa não respeitar, tem que pagar, tem que dar-lhe uma multa. Tem que pagar multa para aprender a pessoa a respeitar, né? E se não respeitar, vai ter que rebocar o carro, vai ter que pagar uma multa para aprender a respeitar o trânsito. E eu concordo com a guarda municipal de Duque de Caxias, certos guardas municipais. Porque realmente a gente precisa ter um respeito social e a gente precisa conviver
porque sem isso fica difícil. E a gente precisa ter um respeito, né, de uma questão social que todo mundo passa nas ruas todos os dias, né? Porque realmente a gente tem que atravessar na rua, porque não é só na calçada, tem que atravessar na rua, que é muito importante, né? Que é o respeito social. E a gente precisa disso, a gente precisa de ter um convívio social, né? Sem isso, fica uma baderna, fica uma bagunça. E tá certa a lei tem que estar corretamente certo. A lei do país está certo, está corretamente certo. Realmente tem que ser respeitado não só o trânsito, mas também o convívio social. E é isso, eu concordo com a Guarda Municipal de Duque de Caxias. Entendeu? Porque isso realmente a gente precisa de ter um respeito social. Entendeu? Porque nós somos iguais. E a gente. Tipo, tem umas questões diferentes, mas nós somos iguais. Mas realmente tem que entender que o respeito é saudável. O respeito humano é uma opinião sincera. E o respeito é que muda o mundo. E é isso. Terminou mais um podcast do Fábio Fabuloso. E realmente eu estou trazendo uma satisfação minha, de uma opinião sincera, que quando mais respeitar a pessoa, é melhor. Porque você vai trazer umas coisas boas daqui pra frente, né? E não vai ter conflito, não vai ter complicações, né? E bagunça, para não ter bagunça, né? Então, terminamos mais um podcast Fábio Fabuloso. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua companhia. E é isso. Terminou o programa por aqui. A gente se vê em breve. E é isso. Eu sou Fábio da Cunha Dias, mais conhecido como Fá Fabuloso. E é isso. A gente tem que entender que uma frase do dia: se você colher coisas boas, vai fluir as vidas boas. E um respeito bom, todas as coisas boas vão acontecer. Tem que pensar nisso. Terminou mais um podcast do Fá Fabuloso. Eu volto em breve, se Deus quiser. E é isso. Beijo a todos vocês e tchau. Terminou o podcast Fábio Fabuloso. Realizaço Rádio Serra Verde FM Online.